Ei, querido, lá em Gênesis, capítulo 3, versículo 9, diz o seguinte: E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: Onde estás? Esse versículo aqui, ele está inserido nas Sagradas Escrituras, no capítulo 3, quando houve a queda do homem, quando a serpente conseguiu persuadir Eva, e Eva então entrega o fruto a seu esposo, e houve então a queda. Eu queria aprender com você algumas verdades relacionadas a essa pergunta aqui. Do versículo 9: E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: Onde estás? Mas antes, eu queria fazer uma introdução com você. Existe um texto lá em Salmos, um versículo na verdade, que vai dizer que os céus são os céus do Senhor e a terra deu ele aos homens. Esse versículo é um versículo muito mal interpretado, porque tem muita gente que pensa que a terra é de propriedade dos homens. Na verdade não é. A terra, o Senhor deu para que os homens pudessem governar sobre ela, estabelecer organização sobre ela. Tanto que a constituição de leis é imposta pelos homens. Então, não que a terra, a propriedade da terra, seja dos homens. A terra é para que os homens pudessem governar sobre ela. E desde o princípio, a gente vê Adão. A palavra Adão em hebraico significa humanidade. Esse homem representando a humanidade, governando sobre a terra. Depois, mais na frente um pouquinho, a gente observa alguns pontos interessantes. Quando houve a queda do homem, o Senhor então coloca alguns castigos sobre o homem. Vai dizer que o homem tem que comer do suor, né, do labor, do trabalho, vai ter que penar para poder comer, e a mulher vai ter dores de parto. E se você observar, o versículo vai dizer o seguinte: e o homem governará. Ele estará governando sobre o governo. O que isso quer dizer? Que o homem, desde o princípio, desde o livro de Gênesis, que significa princípio, ele já está incumbido de estar governando sobre a mulher e sobre os animais. Que não quer dizer que o homem, pelo fato de estar governando a mulher, seja maior do que ela. Na verdade, eu vejo como um cuidado, né? Quem tiver de morrer tem que ser um homem, não a mulher. Na hora que o cachorro late lá fora e você acha que é um ladrão, quem tem que ir lá fora é o homem, não a mulher. Então, quando fala governar, é a mesma coisa de cuidar. Estar governando é cuidando. A palavra do Senhor vai me dizer que o homem, ele é o cabeça do lar. Ele é o sacerdote do lar. E aí, esses versículos vão me dando base em mostrando uma responsabilidade que Adão não assumiu. Porque no versículo 3, no capítulo 3, no versículo 9, diz o seguinte: E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: Onde você estava? Eu sei que a gente vive numa geração, no século 21, onde é cheio de ismo. Cheio de ismo, machismo, feminismo, não sei o que, ismo. Ismo acolá, ismo pra cá. E acaba que eu quero ficar com a fala de Olavo de Carvalho. Olavo de Carvalho, no seu livro O Mínimo que Você Precisa para Não Ser um Idiota, ele vai dizer que a geração que criou os ismos não passa de um bando de adolescentes de 17 a 21 anos de idade, que pensa que conhece alguma coisa. Essas são as falas de Olavo de Carvalho. Eu prefiro ficar com a Bíblia Sagrada. A Bíblia vai dizer que o homem, ele que está governando. E nem por isso eu posso dizer que a Bíblia está agindo como um machista, que a Bíblia é a palavra de Deus. Então, é o Senhor Supremo dizendo isso. Voltando para cá. No versículo 9, diz o seguinte: E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: Onde estás? E aqui eu quero fazer uma aplicação com vocês. A minha pergunta é: onde Adão estava quando a serpente persuadiu Eva? Será que ele estava ocupado demais? Será que ele estava trabalhando demais? Será que ele tinha muitos afazeres? Será que ele chegou cansado de algum trabalho do dia a dia? Porque o Senhor diz para ele colocar nome dos animais. A minha pergunta é: onde Adão estava? Toda vez que alguém te perguntar onde você estava, com certeza você não estava no lugar devido. Se você chega na tua empresa e o teu patrão te pergunta onde você estava, automaticamente você deve ter chegado atrasado. Toda vez que a pergunta onde você estava é lhe feita, com certeza é para o lado negativo. E o Senhor faz para Adão: Adão, onde você estava? Onde você estava? E eu faço agora uma pergunta relacionada ao texto bíblico aqui. Onde Adão estava, que era tão importante, em que uma serpente tem tempo de trocar ideia com sua esposa, com sua mulher,
e ele não fez nada. Ele não viu nada acontecer. Uma segunda coisa que eu pergunto aqui, para quem já leu o texto de Gênesis vai poder entender um pouco melhor, é onde Adão estava quando seus filhos foram oferecer oferta de sacrifício ao Senhor. Porque a única coisa que a Bíblia vai dizer é que Caim e Abel vão fazer uma oferta de sacrifício ao Senhor, e a oferta de Abel é aceita e a de Caim é rejeitada. Mas a minha pergunta é, onde Adão estava? Porque o Adão, ele não é o que governa, ele não foi incumbido de governar, então ele é o sacerdote do lar. No mínimo, ele deveria ter ido. Esses dois meninos aqui, eles já estavam na fase adolescente, acredito eu. É a primeira oferta de sacrifício deles. Eles não têm experiência, eles não sabem o que fazer. Aí, a minha pergunta é, onde Adão estava, que era tão importante no dia em que seus filhos vão oferecer uma oferta de sacrifício ao Senhor? Será que ele estava jogando uma bola por aí? Será que ele estava trabalhando demais? Será que ele estava tomando uma sauna? Onde ele estava, que era tão importante ele deixar os seus filhos virem sozinhos oferecer oferta de sacrifício ao Senhor, do que ir com eles? Sabe, querido, por esse fato aqui, muitas coisas vêm acontecer aqui na frente. Por causa de uma ação errada, de uma ausência desse pai, chamado Adão, que foi um homem irresponsável, nesse ponto aqui, acaba trazendo tragédia lá na frente. Sabe por quê? Porque se Adão, acredito eu, estivesse junto com seus filhos, quando a oferta de Abel tivesse sido aceita, no mínimo, como um pai, ele falaria: meu filho, continue fazendo isso. Você está no caminho certo. Eu tenho orgulho de você. Eu amo você. Você me traz esperança no meu coração. E o filho, que a oferta foi rejeitada, que no caso aqui era Caim, ele deveria falar: filho, não foi dessa vez, mas olha para você ver. Você precisa fazer assim, assim e assim assado. Eu tenho certeza que no coração de Caim não teria gerado nenhum ódio acerca do seu irmão Abel. Sabe por quê? Uma palavra de um pai tem direção de mudar todo um curso, toda uma rota da vida de um filho. Mas sabe por que houve esse assassinato? Porque Adão não estava lá. Adão não estava lá quando precisava estar. Outro ponto que eu vejo também: os meninos vão para o meio do mato. Caim chama Abel para ir para o meio do mato para cometer um assassinato. E aí Caim executa, consegue fazer o que ele queria. A minha pergunta é, onde Adão estava? Porque essa cena aqui, queridos, quando ela vem na minha mente, eu não imagino que foi à noite, eu não imagino assim que foi um momento assim escuro. Não, acredito que foi de dia. E aí, não deu horário de almoço não? Porque quando dá horário de almoço, meu pai na hora me liga: Ravani, onde você está? Eu tenho 23 anos de idade, sou pastor. Ravani, onde você está? Vem almoçar aqui com a gente. Isso para mim significa preocupação. Mas o texto em nenhum momento vai mostrar Adão preocupando com os filhos. Sai uma renga de menino, os dois, sem perguntar a ele, sem pedir para sair. E aí o cara não faz nada, nem procura os meninos. E aí acaba acontecendo o assassinato. Outra coisa que me faz aqui trazer uma pergunta para você: o que Adão fez em relação ao assassinato de Abel? Qual foi o castigo imposto por Adão em cima de Caim? Porque a única coisa que as Sagradas Escrituras me revela é o Senhor trazendo uma marca sobre Caim. Apenas isso. A punição que Deus dá em Caim é uma marca. E depois ele fala: eu vou morrer, qualquer um topar comigo vai me matar. E o Senhor não. O Senhor falou: o que te matar será amaldiçoado 7 vezes mais. Mas a minha pergunta é: o que Adão fez? O que Adão fez em relação ao assassinato do seu filho Abel? Outra coisa que me faz perguntar aqui: onde Adão estava quando ele precisou assumir a responsabilidade quando a sua mulher errou? Porque se ele é o cara que governa, se ele é o responsável do lar, se ele é o cara que é obrigado a colocar o alimento dentro de casa, onde ele estava quando a sua mulher errou? Porque o que a Sagrada Escritura nos revela é Adão jogando a responsabilidade para a mulher. Ah, Senhor, foi essa mulher que o Senhor me deu aí, ela que me deu do fruto, eu comi. Onde Adão estava quando ele precisou assumir a sua responsabilidade como homem da casa, como sacerdote do lar? Sabe, querido, quando eu observo esses pontos, isso me traz logo na memória algumas questões. Eu preciso estar no lugar certo, eu preciso estar na hora certa,
porque muito problema pode ser evitado. Se Adão estivesse junto com seus filhos na oferta de sacrifício ao Senhor, eu tenho convicção comigo que Abel não teria sido assassinado. Pode um teólogo dizer, pastor, mas isso é o curso da história, isso deveria acontecer. Tá, tudo bem, eu concordo com você. Mas analisando por essa ótica, eu vejo que se Adão estivesse junto com a oferta de sacrifício ao Senhor, provavelmente o seu filho Caim não teria ficado com ódio de Abel por causa de uma palavra dele. Se ele tivesse orientado, filho, não faz assim não. E na verdade, se você observar, os meninos foram oferecer oferta de sacrifício ao Senhor sem nenhum tipo de orientação. Abel acertou por sorte. Abel acertou porque acertou. E Caim errou porque errou mesmo. Porque se os dois tivessem ido com os pais, no caso aqui Adão e Eva, com certeza Adão, como o governador, o que recebeu as instruções, deveria ter passado para os filhos: olha, filho, faz assim, 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 assado, que a sua oferta vai ser bem aceita. E aí essa história teria outro rumo, outro curso. Deixa eu dizer para você, eu não sei como é essa família, eu não sei se você é pai ou se você vai ser pai um dia ainda, não sei como é que funciona a sua casa aí. Mas deixa eu dizer para você a palavra de Deus para você. A situação que aconteceu com Adão aqui é porque Adão não agiu com responsabilidade como precisou agir. Você quer ver um caso também? O caso de Davi, em 2 Samuel capítulo 16. Davi tem uma pancada de... Davi é homem de Deus? Davi é homem de Deus. Mas em relação à família, eu vejo que Davi não foi um homem tão correto. Sabe por quê? Davi tem 8 mulheres, tem uma pancada de menino, mais de 11 meninos. Absalão, Salomão, Tino, a galera reunida. Aí sabe o que acontece? Um dos filhos de Davi, ele se apaixona pela irmã. E aí, apaixonado pela irmã, por causa de um tio que conversou fiado no ouvido dele, falando assim: dá uma dica pra você. Quando você tá apaixonado pela sua irmã, não tá? Eu tô vendo você meio tristonho aí, fala o seguinte: finge de doente. E aí fala com seu pai. Aí ele fingiu de doente, ficou isolado num canto, e o pai perguntou o que precisa. Ele falou: não, preciso que minha irmã tá amada, vem trazer comida pra mim. Aí a irmã vem na câmera, traz comida para ele. Aí tem uma galera reunida com ele lá na sala. Aí que ele fala: sai todo mundo. Ele vai e ele estupra, ele viola a sua irmã dele, ele deflora a irmã dele. Aí sabe o que Davi faz depois dessa ação? Porque essa moça era uma moça virgem. E aí tá ela rasgando as vestes, a túnica tá largada e jogando cinzas na cabeça, dizendo como sinal de humilhação: fui humilhada, fui humilhada, fui humilhada. E para piorar, esse irmão dela vai e joga ela fora da câmara, tipo assim, sai daqui. Ele sentiu um avesso tão grande em relação depois da ação de ter cometido o estupro, que ele manda ela sair de lá. E aí o irmão dela, também chamado Absalão, ele vai e pega ela, guarda em casa direitinho e espera passar uns dias. Sabe o que Davi faz? Davi não faz nada a não ser chorar, como se chorar resolvesse alguma coisa. E aí esse irmão, passado 2 anos, vai e o assassina. E sabe o que Davi faz quando o irmão mata outro irmão que tinha cometido estupro? Nada. Sabe, querido, quando você ausenta de tomar algumas responsabilidades, isso gera uma bola de neve e vai gerando problema, e vai gerando problema, e vai gerando problema. Porque se Davi tivesse corrigido o filho dele, que cometeu um crime, no nosso Código Penal Brasileiro, artigo 216, estupro e vulnerável, ele teria evitado um problema, ele teria evitado a morte, o ocasionamento do filho matando o outro filho. Deixa eu dizer para você outra coisa aqui: não deixe de cumprir aquilo que você precisa cumprir. Se está na sua responsabilidade, querido, você tem que fazer. Porque o não fazer também é uma forma de pecado. Que Deus possa abençoar você. Beijo no seu coração em nome de Jesus.